Vou lá de novo. Sem mais delongas, vamos para a palavra. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. E diz assim o texto. Diz assim o texto. Esse é um texto bastante conhecido, você já recitou ele milhares de vezes, você está bem escolado com esse texto. Esse texto diz: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga assim: todo o poder. Agora repita: no céu e na terra. Isso. Portanto, repita: portanto. Ide. Repita: ide. E agora começa o que eu quero falar. Discipulai as nações. Repita comigo: discipulai as nações. Batizando-as. Batizando quem? Batizando quem? Batizando. Jesus está falando para batizar a nação aqui? Jesus está falando para discipular nações? Batizar nações, é isso? É isso. Vamos lá de novo? Discipule as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Ensinando quem? As nações, é isso. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, essa é a tua palavra. Espírito Santo, nós invocamos o teu nome, invocamos o Senhor nesse lugar, o único pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim, brilhante estrela da manhã, raiz de Davi, o leão de Judá, aquele que foi morto, mas vive e venceu, não somente na eternidade, mas também na história. Nós invocamos o teu nome aqui. Seja entronizado, mostra a tua glória entre nós. Espírito Santo, fala conosco de uma maneira especial. Nos habilita para viver de uma forma superior, mais alta. É o que te pedimos. Move Espírito, nós vamos nos mover. Fala e nós falaremos. Faz e nós faremos. Pedimos a tua voz e dizemos que todas as outras vozes nesse lugar são desautorizadas. São desautorizadas. Apenas a tua voz ecoe nesse lugar a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma palavra que é importante para mim, muito importante. Eu sou alguém do reino. Eu resolvi entregar a minha vida pelo reino. Eu decidi, há alguns anos atrás, me converter de novo. Mas me converter no reino, ao rei. Eu nasci num lar cristão, cresci sendo ensinado nas Escrituras, mas de alguma forma o reino de Deus sempre me chamou a atenção. O reino de Deus, o que Jesus falava, o que Jesus pregava. E alguns anos atrás eu entendi que essa seria a minha missão de vida, falar sobre o reino. Eu não teria outro assunto, e eu de fato não tenho outro assunto, quem me conhece sabe. Nós só falamos do reino, eu só falo do reino. Eu posso falar de negócio, posso falar de qualquer coisa, mas uma hora nós vamos chegar para o reino. E nós vamos falar sobre o reino. E o assunto de hoje é o reino de Deus. Eu quero falar sobre o foco de tudo para mim, o reino. Por que o foco no reino? O foco no reino é muito claro para mim. Jesus não falava de outra coisa. Por que eu vou falar de outra coisa qualquer? Jesus só falava do reino. A primeira mensagem de Jesus ao surgir com o seu ministério sobre a terra foi: arrependei-vos,
porque é chegado. Não foi isso? Não foi arrependei-vos porque é chegado o cristianismo. Não? Será? Deixa eu olhar a Bíblia de novo. Arrependei-vos porque é chegado a denominação X, a estratégia Y, o método tal. Jesus não falava de outra coisa a não ser do reino. Por que falaremos de outra coisa qualquer? A Bíblia diz que ele percorria as aldeias ensinando a respeito do quê? Do reino de Deus. O assunto de Jesus era o reino. E é muito mais do que nós podemos pensar, é muito mais profundo. Tudo que Jesus falava tinha um viés de autoridade, tinha um viés de governo, tinha um viés de poder. Por trás de tudo aquilo que ele falava. Para dar base ao que eu quero falar hoje, eu quero que você guarde o título dessa mensagem. O título da mensagem é Evangelion. Temos um novo rei. Repita comigo. Evangelion. Temos um novo rei. A palavra evangelho vem da palavra evangelion no grego, que significa a boa mensagem, a boa notícia. Só que nós não entendemos como as coisas funcionavam naquela época e saímos repetindo muitas coisas sem entender o contexto das coisas. Estão comigo? Acorda aí, crente. Espera aí, vamos. Espera aí, fica de pé aí, vai. Fica de pé, vai. Bora, vamos fazer a sessão coach no meio do culto. Bora, levanta os braços aí, vai. Levanta. Agora pula. Bora. Pula. Tô vendo gente sem pular. Você não é crente não, filho. Pula. O culto começa no corpo. Apresentei os vossos corpos como culto vivo, culto racional. Bora, pula. Pula, crente. Vai. Bora. Agora abraça 5 pessoas. Vai, ativa aí. Bora. Vamos ativar no abraço. Bora, vocês estão muito devagar hoje. Sessão coach. Agora fala para uma pessoa que está perto de você. Temos um novo rei. Temos um novo rei. Temos um novo rei. Temos um novo rei. Aplaude Jesus aí, vai. Pronto. Você está ativado. Vamos testar, vamos ver se funcionou. Glória a Deus! O povo soltou. Depois de pular, o povo solta, né? Depois de pular, o povo solta. Então eu quero contextualizar o que é o Evangelho. Eu estava vendo hoje um documentário, aquele documentário, O Brasil Evangélico. Quem já viu esse documentário? O Brasil Evangélico. Tem uma pessoa que viu. Você pode ver esse documentário. É interessante. Brasil Paralelo. E é interessante que a gente fala, sou evangélico, o Brasil é evangélico, as igrejas evangélicas. E o que é ser evangélico? O que é o evangelho? Nós não entendemos e transformamos isso num clã, num grupo de gente, num tipo de gente que se manifesta de uma certa forma e maneira, ou possui uma cultura, e infelizmente muitas vezes uma subcultura, ao invés de uma contracultura. Um povo que tem jargões, forma de falar, o evangeliquez. A gente começa a falar coisas que ninguém entende. A gente começa a agir de uma forma que parece que nós somos uns ETs. E não é essa a proposta. Não é sermos uma subcultura, mas fomos chamados para transformar a cultura e nos conectarmos a todas as coisas. Vamos falar sobre isso? A palavra evangelion no mundo antigo, ela existia quando um rei subia ao trono. Então as cidades paravam. As cidades paravam porque um novo rei havia ascendido ao trono. Os soldados corriam pelas estradas, as bandeiras eram trocadas em todos os lugares. Era aquele alvoroço dos filmes que você já viu.
Você já viu isso em filmes da Idade Média? Quando um novo rei surge, há um alvoroço na cidade. Há um alvoroço. E esse alvoroço traz a troca das bandeiras, das moedas. Moedas são refeitas porque agora tem que ter o rosto do novo rei. Sabe, a cultura do lugar é tocado. Tudo muda. E o que fazia tudo isso mudar era uma palavrinha chamada Evangelion. Repete comigo, vai. Evangelion. Você não pode esquecer isso. Evangelion. No mundo greco-romano, Evangelion não era um conceito religioso. Você sabia que evangelho nunca foi uma palavra religiosa? Quem sabia disso aqui? Se não sabia, olha que coisa boa. Então vamos reforçar? Vamos. Fala para a pessoa do seu lado. Evangelho não é uma palavra religiosa. Amém. Ótimo. Vocês estão colaborando muito. Eu estou gostando. Evangelion era um conceito político-militar. Evangelion era o anúncio oficial de que um novo rei havia ascendido ao trono. Você já viu isso em filmes? Você já viu? Você já viu quando um novo rei, morre um rei, um novo rei surge e ele assume o trono, vai um cara num cavalo, ele corre nas portas da cidade, crava uma proclama de que um novo rei ascendeu ao trono. Isso é evangelho. A boa nova de que há um novo rei. Quando Jesus vem falando sobre o evangelho do reino de Deus, ele estava dizendo que um novo governo se apresenta. Ele não veio falar sobre uma nova igreja, sobre uma nova religião. Ele veio dizer que o governo dos céus chegou. Amém? A gente já podia acabar aqui a mensagem. A gente podia acabar aqui, né? Não? Pelo menos você se manifestou, Paulo. Muito bom. O que significa evangelium? Vamos? Eu, bom. Angelos. Alguém já ouviu a palavra angelos? Anjos. Mensageiro, mensagem. Evangelium é a boa mensagem. E essa palavra era a palavra usada para proclamar que um novo rei havia surgido. Então, quando a Bíblia está falando em todos os lugares, o evangelho do reino está falando do surgimento de um novo governo sobre a terra. Por isso que o evangelho não era usado de outra forma. O evangelho não era usado para falar de um tipo de reunião que acontecia, não era usado para falar sobre o evangelho da salvação, que nós batizamos como o evangelho da salvação depois. O evangelho sempre se referia ao reino, porque nós estávamos falando de uma troca de governo. Ok? Vocês estão comigo? Evangelium era a boa notícia de que o poder havia mudado de mãos. Poder havia mudado de mãos. Era a declaração pública de que havia um novo governante e, portanto, uma nova realidade para todos os que estivessem debaixo da sua jurisdição surgia. Quando Roma conquistava uma cidade, um arauto era enviado à sua frente. Ele não ia com um convite. Ele não ia com convite, ele não ia com uma solicitação, ele ia com uma proclamação. Uma declaração. Ele não ia pedir permissão para ninguém, ele ia avisar a todos: temos um novo rei, e a partir de agora sua vida pertence a ele. Vocês estão entendendo? Jesus, me ajuda com revelação, Jesus. E o evangelho nunca foi um convite para alguém mudar de religião, querido. Nunca foi. Nunca foi. Sempre foi a declaração de que o governo do mundo mudou. Você não está empolgado com isso? E é exatamente isso que Jesus está fazendo por todos os evangelhos escritos.
Ele está falando de uma nova realidade que chegou. Arrependei-vos porque é chegado o reino. O reino de Deus está próximo. Sabe o que os crentes entendem com essa frase de Jesus, o reino de Deus está próximo? É que o reino de Deus vai chegar no tempo. Não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que o reino de Deus estava ao alcance das mãos. O reino de Deus estava próximo de você. O reino de Deus está próximo de você. O reino de Deus está próximo de você. Faz assim com a mão, estica a mão, estica a mão. Pega o reino é seu. Toca o reino pertence a você. Amém. Aleluia. E Jesus morre, ressurge após ter tomado as chaves da morte e do inferno em suas mãos, e ele ressurge e aparece aos seus discípulos. Amém? Vocês estão comigo? Mateus 28. Estão comigo? Está todo mundo entendendo? E o que Jesus faz em Mateus 28, falando com seus discípulos? Ele dá continuidade ao que ele vinha falando a respeito do reino. Ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Nós precisamos entender essas coisas, e para isso nós vamos ter a escola da Kingdom, porque nós queremos trabalhar cada conceito desses na sua mente, para que você possa viver uma vida poderosa em Deus. Se nós entendermos o que essas coisas significam, nós podemos nos posicionar na vida. Sem entender isso, a gente fica repetindo coisas que a gente não sabe o que significam de fato. E Jesus surge em Mateus 28, aparece aos seus discípulos depois de ressurreto e diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. A palavra todo poder é exousia. A palavra poder é exousia, não é dunamis, não é poder força, não é poder explosivo, não é poder que expande, é poder autoridade. A palavra exousia é autoridade sobre uma jurisdição, autoridade sobre um território. Vamos lá? O que Jesus está falando é: eu sou a autoridade máxima sobre um território chamado céu e sobre um território chamado terra. E o conceito de rei é aquele que tem todo o poder sobre um território. A autoridade máxima sobre um território nós costumamos chamar de rei. Então Jesus aparece aos seus discípulos e diz: escuta, eu vou falar baixinho para nem todo mundo ouvir, só quem está atento. Ele vem e fala assim: eu unifiquei os tronos. Eu sou Senhor sobre céus e sou Senhor sobre terra. Aleluia! Eu unifiquei o trono. E o que isso implica? E o que eu tenho a ver com isso? Que agora Ele é Senhor sobre céus e terra. É fácil de entender. Um dos lados é pleno, um dos lados inacabado. E Ele governa sobre ambos. Adivinha o que vai acontecer com o lado que ainda está em aperfeiçoamento? Adivinha? A terra está se tornando tão plena quanto os céus. Isso é muito ruim para a nossa religiosidade, porque nós queremos uma terra que se desfaz. Nós precisamos de uma catástrofe. O nosso evangelho vive de catástrofe. Onde está o fim do mundo? Nós precisamos de um fim do mundo. Porque nós recebemos uma carga de cultura greco-romana onde todas as histórias terminam em tragédia. Então nós precisamos de uma tragédia, apesar da Bíblia dizer coisas tão contundentes como céus e terra se tocam no fim de todas as coisas. Apocalipse 21. Céus e terra se tocam, se tornam uma coisa só. Mas onde está a tragédia? Nós precisamos de uma explosão, de acabar com tudo e recomeçar em algum lugar. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala sobre isso.
A maioria das pessoas quer um céu que mais parece com o nosso lar do Chico Xavier. Um gramado verde com anjos gordinhos tocando harpa eternamente. E você correndo descalço. Não é o meu conceito de céu. Eu vou falar baixo para alguns ouvirem. Deus existe antes do céu. Porque no princípio criou Deus. Rocochototototô. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não está nos céus, querido. Céu é uma dimensão criada por Deus. É a dimensão onde Ele age. Portanto, Deus não está nos céus, e eu explico para você. Deus não está no céu, porque não existe um lugar que possa conter Deus. O céu está em Deus. Portanto, todo lugar onde Deus está se torna céu. Sabe o que é isso? Sua casa, sua empresa, sua família. Todo lugar onde você põe Deus se torna céu. Céu. Houve uma ruptura. No princípio Deus cria céus e terra. E Deus decide agir na terra por meio dos homens. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que nosso Pai que está no... O que Jesus está dizendo? É o Pai que age no céu, como se fossem dois canais. Vocês conseguem me entender? Existe um canal superior que é céu, um canal inferior que é terra. No canal superior, o mundo espiritual é o mundo onde Deus age. Na terra, homens agem. E no começo de tudo havia harmonia, porque a Bíblia diz que o homem andava com Deus no jardim. Havia harmonia, estava tudo bem. Estava tudo bem. Céus são os céus do Senhor. Estão comigo? Mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Salmos diz. No começo, tudo certo. Céus, a realidade eterna. Terra, a realidade onde os homens agem. E Deus agia por meio do homem. Estão comigo? Quando Deus foi nomear os animais, como Deus nomeou os animais? Como? Vamos lá, nós estamos numa comunidade pequena, você pode falar. Como Deus nomeou os animais? Foi Adão? E por que Deus não saiu falando de girafa, cavalo, jumento? Apontei para uns aí, mas não tô falando, não tem nada a ver com você não, irmão. Por que Deus não saiu nomeando? Porque havia cooperação entre céus e terra. E quando o homem... Vocês estão comigo? Por favor, pega isso, pega, por favor. Havia cooperação. Mas quando o pecado entra, há uma ruptura naquilo que estava perfeitamente conectado. Há uma quebra da comunicação. E Jesus veio então resgatar o que havia sido perdido. Jesus veio fazer convergir nele todas as coisas. Tudo foi redimido nele. Aí, até as crianças entenderam essa e você não entendeu. Tudo foi redimido nele. Tudo. É isso. Ele não veio apenas resgatar você. Ele veio resgatar e restaurar todas as coisas. Uma conexão perfeita entre céus e terra. Manifesto aqui, Mateus 28. Eu agora sou o governante supremo dos céus e o governante supremo da terra. Um de nós subiu ao trono, aleluia. Ele é um de nós, ele é o segundo Adão. Ele é aquele que se despiu de sua glória e veio como homem sofreu em nosso lugar.
como um cordeiro sem mácula. Foi sacrificado, morto como cordeiro, mas ressurgiu como leão para governar sobre todas as coisas. Você não está empolgado não, irmão. Eu não. Jesus, eu não dou conta, Jesus. Exousia. Poder, autoridade são minha jurisdição. Interessante isso, né? Jurisdição. Eu estou com o esboço aqui, mas o esboço já foi para o espaço. Ele unificou os tronos. A palavra exousia não é dunamis aqui. É autoridade sobre a jurisdição. E olha que interessante. Olha que legal. Você já viu isso em filme? Você já viu isso em filme? Hoje eu quero usar muitos filmes. Crente não assiste filme, né? Crente não assiste filme, né? Crente não assiste, né? Se pergunta na igreja, fala, não, irmão, eu jejuo. Sem vergonha. Você já viu aqueles filmes assim, ó, que tá um xerife correndo atrás, tá num carro, né? Correndo atrás de um bandido. Aquela correria, o bandido passa o limite da cidade e o xerife freia o carro e fala, eu não posso ir atrás dele ali porque aqui acaba a minha jurisdição. Ah, vocês assistiram o filme assim, peguei. Jurisdição. Deixa eu te falar uma coisa, a terra é a sua jurisdição. A terra é a sua jurisdição. A terra é a sua jurisdição. Jurisdição. Nesse território mando eu, nesse território manda você. Quando vier ladrão no nosso território, que tiver aqui... A minha Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Pegou. Sabe o que isso significa? Que se o príncipe deste mundo está julgado, ele já tem uma sentença de condenação. Sabe quem é você? Sabe quem sou eu? Nós somos oficiais de justiça. Sabe o que isso significa? Todas as vezes que você der de cara com as trevas, todas as vezes que você der de cara com a injustiça, todas as vezes que você der de cara com um erro, você vai puxar uma sentença, um mandato e vai dizer, você é ilegal, sai, vai embora, porque essa é a minha jurisdição. Aleluia, aleluia. Jurisdição. Exousia é autoridade conferida, direito legal de governar, é jurisdição, prerrogativa de um rei sobre o seu território. Quando um rei recebia exousia, ele tinha o direito de legislar, julgar, decretar e executar. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você não é fraco, não. O rei não pedia para governar. Ele não vinha pedir licença, ele governava. Ele era a autoridade suprema sobre aquele território. Estão entendendo? Sabe, nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, exousia significava que o rei era a lei. A última palavra era dele. Alguém vivia ou morria por um decreto. O rei governava. O rei tinha todo o poder sobre aquele território. Exousia é o céu dizendo sobre a terra, eu possuo direito. E a terra não tem argumento algum para refutar. Aleluia. Até o celular tocou na hora dessa. Os céus estão mandando mensagem para você. O trono foi unificado. O trono foi unificado. Céus e terra agora são uma coisa só. Uma coisa só. Por isso Jesus ora, né? Venha, vamos? Pai nosso, que está na dimensão celestial,
que age na dimensão celestial. É isso que Jesus está falando. Meu Pai que age na dimensão eterna. Santificado seja o vosso nome. Seja feita, venha a nós o vosso reino. Venha, venha, venha. O que você está querendo ir? Tem crente que quer ir para o céu. Nós temos um ministério de aceleração do céu aqui. Amém? Se você quer ir para o céu, vem aqui na frente que eu vou orar para você morrer. Está resolvido. Você vai direitinho. Vai direitinho. Aperte um para subir. Aperte um para subir, tchau. Sabe, queridos, ir para o céu é com Ele. Ir para o céu é com Ele. Agora a minha missão é trazer o céu para a terra. A minha missão é trazer o céu para a terra. Venha o teu reino. Venha. Consegue ver o movimento? Venha. Mova-se de lá para cá. Mova-se de lá para cá. Seja feita a tua vontade. De que forma? Que a tua vontade seja feita onde? De que forma? Como ela é perfeita nos céus. Então, pergunta, no céu há doença? Nós vamos caçar a doença na terra. No céu há mentira, discórdia, corrupção, confusão, etc. Nós somos oficiais de justiça. É pegar um mandato e dizer, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora. Porque tudo que houver sido ligado nos céus, nós vamos ligar na terra. Esse é o sentido do texto. Aquilo que houver sido ligado na terra, será ligado. Aquilo que houver sido ligado nos céus, será ligado na terra. E aquilo que houver sido desligado no céu, será desligado na terra. Qual é o sentido disso? Aquilo que não existe lá, não vai mais existir aqui. Aquilo que existe lá e ainda não existe aqui, download. Jesus, aviva a gente, Jesus. Amém. A fissura foi selada. Jesus é o ponto de convergência. Céus e terra se reencontram nele. Nele o trono celestial e o governo terrestre se tornam uma só coisa. Jesus não é rei apenas do céu. Ele é Senhor sobre céus e terra ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aleluia. Por isso ele veio apagar as linhas divisórias entre sagrado e secular. Que nós adoramos fazer. Aqui é santo, aqui é profano. Até aqui é santo, a partir dali é profano. A gente adora. Nós como cristãos, nós amamos criar uma linhazinha de divisão. Aqui é santo, ali graças te dou, Senhor, porque não sou como este publicano. Nós adoramos isso. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a ele. Esse Felipe aí, ó. Misericórdia. Eu sou maravilhoso, olha a minha oração, olha como eu sou, olha como eu jejuo 10 horas por dia. Vira gente. Para de ser chato. Não é? Tem gente que é chato. Irmão, você não é espiritual não, você só é chato. Você é chato. Fala assim, eu não sou não. Pode falar. É interessante que até Jesus, estava todo mundo medindo até onde vai, né? Até Jesus, né? Isso aqui é santo, isso aqui é profano. Até Jesus, se alguém toca um leproso, fica imundo. Se alguém toca alguém morto, essa pessoa fica imunda. Se alguém toca alguém com fluxo sanguíneo, fica imundo. A partir de Jesus, se Jesus toca um leproso, o leproso fica são. A mulher com fluxo de sangue é curada. Aquele que está morto ressurge, ressuscita. Ele apagou as linhas de divisão.
Como Abraham Kuyper diz, não há um centímetro quadrado dessa existência que Cristo não possa chamar de seu. Não há um centímetro da existência que Ele não possa dizer é meu. Eu comprei com meu sangue, eu redimi todas as coisas. Todas as coisas. Isso é tão poderoso, porque nós precisamos desconstruir a nossa religiosidade. E eu entendo que eu fui chamado para isso, e você me perdoe por isso. Se em algum momento eu feri as coisas que você acredita, mas se você andar um pouquinho mais conosco, acho que você vai poder ver algumas perspectivas diferentes. Marcos 16 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. E se eu te disser que esse texto não diz isso, você fica com raiva de mim? Porém, omai, indo por todo o mundo, ao ir pelo mundo, ao ir na sua vida real, por onde quer que você vá, na sua missão pessoal, fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, porque servir a Deus não é apenas dentro da igreja. E nós perguntamos uns para os outros assim: você está servindo a Deus? Sabe o que é que essa pergunta significa? Você é obreiro na igreja? É isso. Você serve a Deus no seu propósito. Por isso, indo, se você foi chamado para ser um empresário, manifeste a glória de Deus lá. Se você foi chamado para ser um político, manifeste a glória de Deus indo na sua missão pessoal. Lutero dizia: um sapateiro é tão santo quanto o pastor no púlpito. Nós precisamos resgatar, sabe, uma vida poderosa em Deus. Nós precisamos de homens e mulheres como Charles Finney. Charles Finney, as pessoas tinham encontros com Deus dentro de fábricas, num escritório de advocacia. Nós precisamos ser os agentes daquilo que Deus quer fazer na existência, não somente na igreja. Porque Ele reina sobre todas as coisas. E tem sido difícil para nós entendermos que Ele reina sobre tudo. Sim, tudo. Sabe o que isso significa? Deus quer entregar a você negócios. Deus quer entregar a você um trabalho e Ele ser glorificado lá, naquele lugar. Você consegue entender? Deus quer pegar esse seu dom para o jornalismo e fazer você brilhar lá no jornalismo. Sim, brilhar. Não, irmão, não fala brilhar que eu arrepio inteiro. Brilhar, misericórdia, só Ele brilha, a glória é dele. Muito tempo atrás, eu ia pregar em algum lugar, Lincoln. Alguém chegava e me elogiava. Falava assim: que palavra, que bênção. Eu faltava cair tremendo no chão, porque eu não sabia como receber aquilo. O cara falava assim: que palavra abençoada. Eu falava: a glória é de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Eu, bichinho de Jacó, que isso? Gente, um grande pai tem grandes filhos. Deus não tem problema com grandeza. Você consegue entender isso? Você não pode roubar a glória de Deus. Repita comigo: eu não posso roubar a glória de Deus. Por um simples motivo: você não consegue carregar. Você não pode roubar o que você não consegue carregar. É muito pesado para você. Não há nada que eu faça que seja mais forte para mim do que qualquer coisa que um filho meu faça. Quando o Dandan faz qualquer coisa, qualquer macaquice, eu estou pronto para aplaudir. A glória do Pai está nos filhos. A glória do Pai está nos filhos. A alegria do Pai. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Todo o meu prazer está nele. Sabe, essa mensagem não é uma mensagem apenas sobre Jesus, é uma mensagem sobre você. Você pode ouvir Deus dizendo de você: essa é a minha filha, esse é o meu filho. Ele tem todo o meu prazer. Eu tenho prazer nele. Você consegue entender isso? A
Bíblia diz assim, olha só como são as coisas. A Bíblia diz assim: para que os homens vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha onde está a glória de Deus: em você. Em você. Vocês estão entendendo? Mas vocês não estão empolgados? Eu estaria correndo aqui. É o jogo da Copa, né? Foi o jogo. Estão tristes que não foi o Brasil. Então, queridos, não existe uma área da vida sequer que esteja fora da jurisdição do rei. Nada, 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 nada. Então nós precisamos resgatar todas as coisas para ele. A Bíblia diz que a criação geme. Você sabia disso? Que existe uma nova criação surgindo no ventre da velha criação? A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Você se erguendo em Deus é tudo que o mundo precisa. Deixa eu tentar te explicar. Não é a volta de Jesus que resolve todas as coisas. Porque quando Jesus voltar, está tudo resolvido, querido. Eu posso te explicar isso melhor? Posso. Quando Jesus voltar, está tudo resolvido. Assenta-te. Diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso é Davi falando, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está observando, existem dois senhores na cena. Deus Pai e Deus Filho, Jesus. E Deus Pai diz, assenta-te à minha direita. Onde está Jesus? Assentado aonde? Tem até a piadinha, né? Eu sei que Deus tem um menininho que fala assim, papai, eu sei que Deus desenhou o mundo com a mão esquerda. Aí, como é que você sabe disso, menino? Que a Bíblia diz que Deus desenhou o mundo com a mão esquerda. De onde você tirou isso? É lógico que ele desenhou o mundo com a mão esquerda, porque Jesus está sentado na direita. Você não entendeu, né? Assentado à direita, o menininho entendeu que Jesus estava sentado em cima da mão do Pai. Por isso que ele desenhou com a esquerda. Assenta-te, diz o Senhor. O Paulo entendeu agora. Essa eu vi daqui. Eu vi daqui. Com delay, mas entendeu, né, Paulo? Ó, foi igual o gol da Cazé TV, né? Foi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Estão comigo aqui? Presta atenção. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus está sentado à destra de Deus. Por que Jesus não volta? Porque ele está sentado à destra de Deus até que todos os inimigos, tudo aquilo que está inconforme na existência, não seja colocado por estrado de seus pés. E quem vai colocar todas as dificuldades, as mazelas da existência debaixo dos pés de Jesus? Quem? Diga assim, o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem vai subjugar o câncer? Quem? A igreja. Quem vai subjugar todas as mazelas que a gente falou agora há pouco? A igreja. Então, quando Jesus voltar, Atos diz que os céus o detêm. Eu vou falar baixo, para só alguns ouvirem. Atos 4 diz que os céus o detêm até a restauração de todas as coisas. Por que Jesus não está aqui corporalmente? Porque os céus estão segurando ele até que tudo seja restaurado. Isso significa que quando Jesus voltar, problema resolvido, está tudo certo. Sabe, o que resolve o mundo não é a volta de Jesus. O que resolve o mundo é o poder do Evangelho. Agora. Você não está empolgado comigo? É o que você carrega que resolve o mundo.
Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, meu Deus. A gente continua um pouco mais. E se eu falar que eu nem entrei na palavra? Misericórdia, Jesus. Vamos lá. Então Jesus vem dizendo: eu sou o novo rei que subiu ao trono. Portanto, agora vocês vão. Ação. 1, 2, 3, ação. Vamos? 1, 2, 3, ação. Vamos para cima. Vamos para a vida. Lá fora. Lá fora. Manifestar o reino em todos os lugares. Quando eu vejo empresas crescendo como a do meu amigo Antônio Júnior, lindo, parabéns. É o reino expandindo, justiça, paz, alegria. Onde o reino entra, onde os valores do reino entram, onde há justiça, paz, alegria, gozo no Espírito Santo, o reino está entrando. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, transformação. Tudo aquilo que está transformando, está movendo o reino adiante. Nós estamos fazendo o download da Nova Jerusalém. A Bíblia diz que ela se move, que ela está descendo, que ela vem, que ela toca a terra. Então todas as vezes que você aplica justiça, paz e alegria, sabe o que acontece com a Nova Jerusalém? O cubo. Vocês estão comigo? Por que é o cubo? A cidade que tem 4 lados iguais, altura, profundidade e o que mais? Altura, profundidade e largura. Tem tudo igual. Quando você aplica nessa existência justiça, paz, alegria, a Jerusalém celestial faz assim, ó, se move. Aí ali já começa um negócio, justiça, paz, alegria, se move. Antônio Júnior, justiça, paz, alegria, se move. No seu trabalho, resolvendo as coisas que você foi chamado para resolver, sendo quem você foi chamado para ser. Porque Deus enche pessoas para um propósito específico. Nem todo mundo foi chamado para estar num púlpito de uma igreja, e graças a Deus por isso. Porque o que resolve os problemas no mundo não é mais um pastor na esquina, é o povo de Deus vivendo uma vida poderosa nele. É você carrega a solução pela qual o mundo está clamando, você. Não adianta a gente ungir todo mundo pastor, vira todo mundo pastor e pronto. Não é isso. Alguns foram chamados para estarem dentro da igreja. Outros foram chamados para estarem na igreja como um centro de destino e viverem o evangelho de uma forma poderosa lá fora. Estão comigo? É uma grande missão. Eu preparei uma série de 5 mensagens sobre o reino de Deus. Quem quer ouvir? Então vai ser muito poderoso. Fique ligado. Nós vamos fazer 5 domingos sobre o reino de Deus. Vai se chamar Kingdom Back to the Center. Em inglês, reino de volta ao centro. Vamos colocar o reino de volta no lugar. Então eu quero falar do reino passo a passo, que nós estamos fazendo um apanhado, porque no fim do dia ele nos chamou para discipular nações. Discipular nações, o texto fala discipular nações. Eu não tenho muito tempo, eu tenho que acabar. Evoluímos, né? Já tem um A. Discipular nações, olha que coisa interessante. Matetes pasetines, está escrito lá. O que isso significa? Olha que engraçado, Jesus usa 3 frases com um sentido de totalidade nelas. Ele fala assim, todo poder me foi dado. Portanto, agora vão, discipulem todas as nações. Todo poder para discipular todas as nações, ensiná-las a guardar tudo que eu vos tenho ordenado.
todo o poder, todas as nações, tudo que eu ordenei. Nós fomos chamados para discipular culturas inteiras. Como se discipula uma cultura? Como se discipula uma cidade? Como se discipula? Nós precisamos tomar de volta os lugares de influência. Um pensador que diz: se você quer mudar a cultura de um povo, toque nas suas músicas e toque nas suas leis. Mude suas músicas e mude suas leis. Tem gente que Deus está levantando para a política. Sabe o que nós vamos fazer como igreja? Nós vamos prepará-los para isso. Vocês entendem? Tem ido muita gente para lá despreparada. Nós precisamos preparar essas pessoas. Não é falar, a gente não fala de política, a gente não se mete em política, a gente não quer fazer jamais da igreja um palanque, mas nós temos que preparar pessoas aqui e dizer: eu envio você em nome de Jesus. Vai lá e não perca os seus valores. Insira o reino naquele lugar. Vocês estão entendendo? Nós temos que parar com essa cultura, com essa subcultura de dizer que tudo é do diabo. O povo chato é crente. Menos você, você é lindo. Se Paulo é verdade, isso é verdade, é Paulo. O povo, tudo. Novela é do diabo. Jornal é do diabo. Copa do Mundo é do diabo. Argentina é quase. É quase. Hã? É o Laerte. Corta isso aí. Jornalismo é do diabo. Música é do diabo. Rapaz, o diabo não criou nada. Ele é um imitador, falsificador. Ele não tem nada. Nada é dele. Ele é mentiroso por natureza. Mentiroso por natureza. Quem fez o que é bom e é belo é o Pai, é o Senhor. Então temos que tomar a música de volta na nossa mão. Temos que tomar a arte de volta. Por que casa de crente é casa de quadro de parede branca? Por quê? Porque crente arrepia se botar um negócio. Porque lá em Êxodo 20 está escrito: não farás imagens para ti, nem alguma semelhança do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Lê o outro versículo, irmão. Qual é o motivo de Deus falar em Êxodo 20 para não se fazer imagens? Somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O sentido ali, você não vai fazer algo para se prostrar. Agora, Deus é criador do belo. Tudo que é belo foi feito por Deus. Mete uma flor na tua parede lá, mete sei lá o quê, um macaco, pinta um troço na tua parede, fala um negócio, faz alguma coisa. Pinta um trem lá. O belo, Ele é criador do belo. Aí a gente fica tudo com medo, né? Tudo com medo. Óbvio que a gente tem que... Vai colocar uma obra de arte na nossa casa, saber quem é que está fazendo aquilo, obviamente. Obviamente. Mas, meu amigo, deixa eu te falar, o maligno não toca em você, não. O maligno não toca em você. Então fica relax, fica tranquilo. Resgata o que é belo. Resgata o que é belo. Nós precisamos... Cadê os artistas que não surgem mais no meio cristão? As obras, as grandes obras da existência foram feitas por artistas cristãos. Cadê o Michelangelo? Cadê um Beethoven? Cadê os Beethoven? Cadê? Nós vamos causar uma revolução na música, nessa cidade, no Brasil e no mundo. Essa igreja aqui. Nós vamos fazer uma revolução. Nós vamos lançar muitas músicas, criar músicas, escrever músicas, porque nós queremos
Nós queremos tocar o mundo através da música. Não há... Amém? Pode aplaudir, pode aplaudir. Não tem nada melhor do que música para gerar cultura. Você repete verdades ou mentiras cantando. Eu costumo dizer, as pessoas, o cara passa o dia ouvindo sertanejo, né? Aí tem um problema no casamento. Aí o que ele passa o dia cantando? Me apaixonei pela pessoa errada, eu li a carta do meu casamento. Hã? Aí, tá vendo? Eu nem sei. O cara fica enchendo a mente com ideias ruins, cantando o dia inteiro lá. O dia inteiro, cantando o dia inteiro. Vem um problema, ele age de acordo com aquilo que ele está cantarolando o dia inteiro. Música é geradora de cultura, nós precisamos resgatar a música para nós. A economia, sabe, tudo. As empresas, a economia, as finanças desse país. Temos que resgatar todas as coisas, porque tudo é dele. Vocês estão entendendo? Discipular. Eu diria que discipular, e eu vou ter que terminar. Discipular é como... Eu venho da área de tecnologia. Discipular é como se você adquirisse um computador novo, e esse computador tem um sistema operacional, ok? E você pega aquele computador para você e você formata o HD e instala um sistema operacional novo. Isso é discipular. Discipular é instalar um sistema operacional novo no lugar. Aí Jesus vem e fala, agora batize as nações. A palavra batizo vem de baptizo, que era o que se fazia com tecido, couro. Os gregos pegavam o couro e batizavam na tintura, e aquele couro saía de uma outra forma, com uma outra textura e uma outra cor. Batizar é fazer isso, é tirar de uma atmosfera e inserir em outra. Estão comigo? Mas olha que interessante, ele fala, batize-as no nome. E a palavra no grego é eis, que significa batizar para dentro de. Eis tem o sentido de para dentro do nome. É como se você mudasse a autoridade daquele lugar. Como se você mudasse... Eu não falei do HD? Formatei, instalei um sistema operacional novo e agora eu vou trocar as credenciais de quem acessa esse computador. Vai vir um usuário e senha para o Pai, um usuário e senha para o Filho e um para o Espírito Santo. Agora eu me conecto aos céus, eu configuro as senhas, eu configuro todo o computador para funcionar num sistema totalmente novo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Eu estou passando batido para a gente poder terminar. Mas discipular é instalar um sistema novo. Batizar é trocar as credenciais. Eu batizo no nome, para dentro do nome. É trocar a identidade desse lugar. Trocar a identidade de toda uma cultura, de toda uma realidade. E depois ele diz que vocês vão ensinar as nações a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Ensinar a guardar. Didaskos. Ensinar a guardar é como se a partir de agora eu configurei o computador, eu mudei as credenciais e agora eu vou instalar os aplicativos. Vou ensinar a guardar. Agora eu vou colocar um aplicativo para a área de finanças. E esse aplicativo funciona conectado à rede que eu instalei e troquei as credenciais. E ele funciona no sistema operacional novo. No velho ele não funciona. E se tentar rodar alguma coisa do sistema operacional velho, não funciona nesse. Porque só... Vocês estão me entendendo? Coisa do Windows não roda no Mac. Coisa do Mac não roda no Windows. Coisas do reino não rodam no mundo. Coisas do mundo não rodam no reino. Então nós vamos começar a instalar aplicativos.
sistemas, formatos novos, que vão funcionar apenas no sistema operacional novo. Para mídia, para arte, para educação. Educação. Precisamos tocar educação. Política. Vamos encher o sistema de aplicativos. Vamos criar os aplicativos que vão ser instalados nesse sistema operacional novo. Ensinando-os a guardar. Ensinar a guardar é ativo. É como os judeus entendem o que é ensinar a guardar para um judeu. Como o judeu guarda a lei? Agindo conforme a lei. Os aplicativos vão rodar conforme o sistema operacional da máquina. Estão comigo? Sei que para alguns vai ser mais difícil de entender isso, mas é uma metáfora muito boa. Nós precisamos instalar os softwares, os aplicativos do reino, em cada área da existência. Em cada área da existência, amém? Ensinar a guardar. E a promessa que esse texto traz: eu estou com vocês todos os dias, até que isso se encerre. Aqui não tem um fim do mundo, eu queria frustrar você com isso. O texto grego não fala de um fim do mundo, fala do fim de um ciclo. Não fala do fim do mundo. Até que tudo isso aconteça, é o sentido do texto. Até que todas essas coisas que eu disse, discipular, batizar e ensinar as nações a guardar, aconteça, eu estou com vocês. E isso vai se cumprir. É isso que Jesus está falando. Então, nós estamos renovando todas as coisas. Apocalipse diz que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará eternamente. Salmos 99 diz: reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado entre os querubins. Revolva-se toda a terra. Sabe o que é isso? Reina o Senhor. Tremam as nações. Farei abalar tudo que é abalável, para que o inabalável se estabeleça. Existem coisas que vão sair da mesa nessa estação. Existem culturas sendo julgadas, povos sendo julgados. Nós chamamos isso de juízo. O juízo já está em curso. E tem formas de agir que não vão poder mais ficar. Tudo aquilo que não se encaixa no reino vai ser desinstalado. Vai sair do sistema. Só ficará aquilo que roda na versão que Ele instalou para nós. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Revolva-se toda a terra. A terra está se movendo. Coisas estão caindo. Deus está trocando posições, pessoas de lugar. Reinos sobem, impérios descem, e o carpinteiro continua no trono. O carpinteiro de Nazaré continua no trono. Ele continua sendo especialista em conectar as coisas, em fazer com que as coisas funcionem, conectadas umas nas outras. O que um carpinteiro faz, projeta algo, encaixa peças e faz algo que não existia vir a existir. Deus está fazendo o novo existir. Do meio da criação está surgindo uma nova criação. Então não se preocupe com as dores de parto. Não se preocupe com os rumores de guerra. Não se preocupe. As pessoas estão preocupadas com a dor, mas a dor tem um propósito. Há um parto acontecendo. Nós estamos interessados naquilo que vai nascer. E está começando agora. Fique de pé.